Lucas 7,36 diz o seguinte: um dos fariseus convidou Jesus para jantar. Jesus foi à casa dele e tomou o lugar à mesa. Quando uma mulher daquela cidade, uma pecadora, soube que ele estava jantando ali, trouxe um frasco de alabastro contendo um perfume caro. Em seguida, ajoelhou-se aos pés de Jesus, chorando. As lágrimas caíram sobre os pés dele e ela o secou com seu cabelo, e continuou a beijá-los e a derramar perfume sobre eles. Quando o fariseu que havia convidado Jesus viu isso, disse consigo: esse homem, se fosse profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele. Ela é uma pecadora. Até aqui. Eu queria falar sobre emoções. E existem pessoas que são contrárias. E eu acho que há um erro muito grande quando a mensagem toca nas emoções. Algumas pessoas falam assim: não, mas isso aí é emoção. Como se a gente dividisse o ser humano, como se a gente fosse só racional. A gente não é só racional, não é? Muitas decisões da sua vida você toma pelas emoções, mas a gente também não é só emoção, porque se fosse só emoção, nessa Black Friday aí você tinha comprado uma passagem para ir para Nova York. Não, vamos viver, depois a gente paga esse negócio. Mas aí você pensou: eu não estou tendo dinheiro nem para ir para Caldas Novas, então eu não vou comprar. Então o ser humano não é feito só também de emoções, mas o ser humano tem uma parte que às vezes é negligenciada, que é a parte espiritual. E você está dizendo sim ao lado espiritual quando você está aqui nessa igreja. Quando você ouve uma palavra de Deus, você está dizendo: eu me preocupo com o lado espiritual. Então todos nós merecemos um parabéns, porque isso é importante, o lado espiritual. Mas nessa noite eu queria falar sobre a área emocional, porque a área emocional faz parte da nossa vida. Deus não trata só com o espiritual, porque Deus não olhou para a gente e falou assim: vou livrar a alma de vocês de ir para o inferno, pronto, já fiz o bastante. Deus tem interesse de nos acompanhar nos nossos dilemas. Deus tem interesse de saber das nossas emoções. Deus não fala assim: já te salvei, já te abençoei, já te dei um emprego. Não, Deus trata também com as nossas emoções. Então é um erro achar que não, essa mensagem é emotiva, ou eu não gosto de mensagem que toca e só fala do emocional. Eu discordo totalmente. O problema é quando a gente só tem esse foco. O problema é quando a gente só foca numa área, quando a gente só quer isso. Então, alguns erros de algumas igrejas focarem apenas o lado da prosperidade, ou apenas só o lado da libertação. Parece que tem demônio todos os dias para a gente combater, mas a gente é um todo. Nesse todo eu quero falar sobre a área emocional. E por que a gente tem que falar? Porque a nossa área emocional nos últimos anos tem sido de uma forma bombardeada com os problemas. Você percebe que o seu emocional está um pouquinho mais abalado comparado com os anos antigos, como há 5 anos atrás? Isso é sintoma de que a gente precisa falar dessa área. E Jesus, Ele é mestre nas emoções, porque Ele colocou as emoções dentro de nós. Deus olhou para a gente e falou assim: eu quero colocar emoções em vocês. E a pergunta que eu quero fazer é: o que te emociona? O que fala assim: cara, isso aí é apertar um botão dentro de mim e falar assim: isso me emociona. Tem algumas pessoas que, não sei se vocês já viram, quando ela pega o microfone, eu tenho a oportunidade para falar alguma coisa, ela nem consegue falar, porque ela está carregada de emoção. É tanta emoção ali dentro que, nossa, eu vou falar sobre o meu filho. A pessoa nem consegue falar. Não, eu quero falar sobre a história da superação da minha vida, que começou lá atrás. O que te emociona? Um filme? Um jogo de futebol? Por exemplo, uma coisa que me emociona assim é ver superação no esporte. Cara, todas as vezes que eu vejo uma matéria de alguém se superando no esporte, isso mexe comigo. Tem coisas que mexem com a gente. E todo ser humano aqui, qualquer um de vocês, tem uma área que te mexe e mexe muito. E não tem problema. Tem gente que se emociona com qualquer coisa, não tem problema. Mas eu confesso para vocês que o maior dilema que eu, Paulo Henrique, tenho às vezes com a dificuldade na igreja
não é pecados de crença, não é, às vezes, as pessoas não serem comprometidas com o reino de Deus, mas é a falta de interesse das pessoas com Deus. Isso mexe comigo, isso me desanima, isso me põe assim para baixo, assim, cara, não consigo. A falta de interesse, porque falar de Deus deveria nos impactar de alguma forma. Falar sobre Deus, alguma canção, parece que nada. Seja sincero, porque parece que bota música, uma mensagem, uma oração, nada mexe. E quando eu falo de emocional, não estou falando que a pessoa tem que ficar chorando todos os cultos, que toda pregação a pessoa tem que, ai que benção, nossa, eu senti um arrepio. Eu falo de mexer com você, de falar assim, nossa, isso me interessa, isso aí é bom demais, é isso que eu quero. Esse é o meu dilema. Eu acho que é o dilema nosso, porque isso vai tirando da nossa vida a nossa capacidade de ter sensibilidade a Deus. Gente, o que é apostasia? É perder a sensibilidade a Deus. Nós vivemos essa geração. Nós somos uma geração que está perdendo a sensibilidade a Deus. E no livro de Apocalipse vai falar que no final dos tempos as pessoas viriam os milagres de Deus, anjos derramando pragas sobre a humanidade, e as pessoas não adorariam a Deus, nem reconheceriam. Sabe o que é isso? É a total falta de sensibilidade a Deus. Se a gente pudesse apertar aqui para frente 50 anos, como que estaria essa igreja? Você já viajou isso? Às vezes eu pensando. Imagina o Enzo velhinho pregando, ô gente, vamos converter, vamos ficar de pé. Como vai ser daqui a 50 anos? Porque a cada dia a minha impressão é de falta de sensibilidade a Deus. Eu me coloco também. Já fui mais provocado por Deus. Canções já mexiam mais comigo. De música, eu falei assim, nossa, eu quero escutar essa música aqui o dia todo. Pregações, eu falei assim, nossa, eu poderia passar o dia todo ouvindo essa mensagem. É a sensibilidade que vai perdendo. Então, por isso que eu acho necessário a gente falar sobre isso, será que Deus ainda mexe com você? Será que Deus ainda pode manifestar a presença dele? Gente, um dos maiores erros que a gente também pode cometer é a gente achar que Jesus não está aqui, porque a gente já ouviu clichê demais. Jesus está aqui, mas eu digo para você de todo o coração, Cristo está aqui, mas não é perceptível para todos. Porque Jesus passava na frente de todo mundo, mas não eram todos que reconheciam Jesus como Senhor e Deus. Então, Cristo está aqui. Será que a presença dele mexe com você? Glória a Deus. Será que você pode falar assim, nossa, eu preciso mudar? Isso é uma resposta à presença de Deus. É quando você fala assim, nossa, eu preciso buscar mais a Deus. Nossa, que canção maravilhosa, que mensagem de Deus, como eu preciso melhorar. Isso são sintomas de que as suas emoções estão sendo tocadas por Deus. Então, quando a gente olha para a vida de Cristo, a gente vê um Cristo que toca nas emoções. E antes de entrar propriamente no texto, existem pessoas que eram durões na Bíblia. E eu acho interessante como Deus trata os durões também. Vamos imaginar um dos homens mais duros, os mais fechados da Bíblia. Vamos imaginar Elias. Gente, Elias era aquele homem grosseiro, não tinha pai, não é relatado a história dele com a família, como Eliseu tem. Não tem sobre a mulher de Elias. Elias rejeita o seu pupilo ali. Elias é um cara grosso, seco. Lembra de alguém? Seco. Mas na crise dele, ele dobrou o joelho e disse assim, Deus, me mata, me leva, não aguento mais. Elias teve uma crise de ansiedade, de angústia, de choro. Quando você olha para a vida de Davi, o cara que numa noite matou 200 pessoas, mas ele dobrava o joelho dele e falava assim, Deus, tem misericórdia de mim, os meus ossos estão apodrecidos, o Senhor não cansa de me ver chorando. Ele fala assim, a minha cama está encharcada das minhas lágrimas. Imagina só se Golias fala assim, eu morri por causa desse cara aqui. Não acredito nisso não. Como Deus trata os durões. Imagina um cara real, um cara da realeza, Daniel.
Gente, Daniel era fino, chique, alta sociedade. Mas a Bíblia vai falar que quando ele teve uma experiência com Deus, ele não conseguia nem ficar em pé. Ele levantava e ele caía de volta. O anjo teve que pegar Daniel e falou assim: levanta, Daniel, fica firme aí, ué. Para de besteira. Como Deus trata com os durões. O grande apóstolo Paulo, o cara que fez atrocidades, mas quando encontrou com Cristo, foi derrubado assim: eu não sou nada, sou miserável pecador. Então a sua resistência pode ser uma queda muito grande para você não se abrir. Eu digo para vocês com experiência própria, é besteira a gente se guardar, é besteira a gente tentar sufocar a nossa alma, porque em algum momento ela vai gritar. Bota a sua alma para fora, não esconda ela não, porque você é um ser humano que tem emoções, e quando você guarda as suas emoções, você está fazendo mal para você, e quando esse negócio explodir, meu amigo, todo mundo vai saber. Então, almas sufocadas, trancadas, que se você falar num assunto, tudo desaba, e a gente precisa tratar sobre isso. E quando eu olho para Cristo, eu gosto de um Cristo que tem essa faceta de trabalhar pessoas que têm dificuldade. Mateus capítulo 8 tem um milagre lá de um cara que era leproso. Jesus sempre falava: está curado. Mas interessante que Jesus pega num leproso que era proibido e fala assim: eu quero que você seja curado, seja curado. Por que Jesus tocou nele? Porque esse homem nunca tinha recebido um toque de alguém, nunca recebeu um aperto de mão. A primeira cura que Jesus faz desse homem é nas suas emoções. Esse leproso ficou assustado. Então Cristo quer tratar das nossas emoções. Não acho que Deus trata apenas com doenças físicas, ou Deus apenas quer libertar as pessoas dos pecados. Deus quer te livrar dessa angústia que você está no seu coração. Deus quer alegrar a sua vida. Deus quer ver você feliz. Isso não significa que você vai ver um mar de rosa, mas Deus tem interesse na sua felicidade. Deus tem interesse para que as suas emoções sejam salvas. E quando nós olhamos esse texto aí, que a gente leu, você está com ele aberto aí, vai contar a história de um fariseu. E aí eu quero que você substitua fariseu para evangélico. Substitui aí. Um evangélico convidou Jesus para jantar. Gente, o bom de Jesus é que ele andava com todo mundo, até com os fariseus. Só que Jesus é um convidado meio indigesto. Quando a gente é convidado para ir na casa de alguém, e às vezes você tem que tratar um assunto com a pessoa, eu prefiro não jantar, nem demorar, eu quero ir direto ao ponto, porque eu não quero ter um momento de estar ali de comunhão, porque às vezes tem que falar alguma coisa. Só que Jesus não tem esse tato. Jesus, na cara dura, ele repreende pessoas que foram convidadas por ele. Em outra passagem, Jesus foi convidado por um religioso e falou assim: hipócrita. Imagina você ser chamado de hipócrita pelo seu convidado lá dentro da sua casa, diante da sua família e amigos. Você aceitaria? Então não convide Jesus, porque ele faz isso. Ele te desmascara na frente das pessoas. Então Jesus foi convidado para essa festa e ele está lá no meio da mesa com muitos religiosos. Então vamos imaginar aqui evangélicos. Não que evangélico é fariseu, mas eu quero que você entenda que eram pessoas que buscavam o lado espiritual, eram pessoas preocupadas com a sua comunhão com Deus, e o Filho de Deus, o próprio Deus, estava no meio deles, mas eles não perceberam que Deus estava ali. Olha que coisa mais maluca. Eles não tinham que ter mais sensibilidade do que os outros? E o texto vai dizer que uma pecadora, e esse contexto é porque essa mulher 99,99% de chance de ser uma prostituta. Então, para não ofender o Espírito, inspirado pelo Espírito Santo, vai dizer que é apenas uma pecadora, para não falar que ela era uma prostituta. Ela ficou sabendo. Então, na casa de religioso também tem fofoca, gente. Olha, vai passando até lá na rua. Ficou sabendo, Jesus vai vir aqui. Ah, é? Não, eu vou lá. Eu quero ir lá. Diferente dos religiosos que estavam em volta da mesa com Cristo, essa mulher sai do
seu programa, ela sai do seu lugar de pecado, do seu lugar de conseguir o seu dinheiro e vai em direção a Jesus, com um objetivo. E a pergunta que às vezes eu me faço assim, a minha resposta é não. Será que eu saí com a motivação correta para vir encontrar com Cristo? Será que eu tenho as motivações corretas? Ou por causa do ritual? Aqueles fariseus falam assim, eu tenho que ir lá porque lá eu vou aproveitar e conversar com a Lohane sobre as coisas que a gente tem que pagar na igreja. Ou eu vou aproveitar, eu quero conversar com Pedro sobre o grupo de louvor. As motivações. E esse camarada recebeu Jesus, mas ele foi indiferente. E aí essa pecadora, ela faz algo extraordinário. Ela quebra um vaso de alabastro, de um perfume caríssimo. E esse perfume, gente, é equivalente a 1 ano de trabalho. 1 ano de trabalho. Imagina você juntar um perfume de 15 mil reais. Que perfume é esse, né? Tá doido. 15 mil reais. Você daria para Jesus 15 mil reais hoje? Você daria o seu carro se Deus falar assim, eu quero que você me dê o seu carro, mas eu vou ficar a pé. Essa mulher deu esse perfume e começou a perfumar essa casa. Essa casa ficou cheirosa. E a Bíblia vai descrever que ela começou a chorar nos pés de Jesus. Naquela época não tinha mesa, então eles estavam deitados, né? E eles ficavam deitados de frente um para o outro. Era uma conversa bem íntima mesmo. E Jesus estava de costas com os pés lá. Essa senhora, ela não teve nem a preocupação de falar, oi Jesus, eu vim trazer um presente aqui. Ela, sem incomodar o mestre, ela derrama o perfume e começa a chorar aos pés de Jesus. Pés de Jesus aí, pés sujos, porque lá não era asfalto não, região desértica, pés sujos. Ela começou a chorar, tamanha emoção. Eu fico imaginando a emoção dessa mulher, porque ela falava, ela se confrontava. Ela falava assim, como eu posso lavar os pés, se esse dinheiro é de pecado? Como que eu, pecadora, de uma mão impura, posso pegar nesses pés? Ela tem uma confrontação da realidade dela ao tocar os pés de Jesus. E ela começa a chorar e jogar para fora. Ela deve ter lembrado dos pais. Ela deve ter lembrado, nossa, como eu não presto. E ela está ali. E o povo assim, mas que é isso aí? Que viagem é essa? Eu imagino os religiosos assim, agora Jesus vai dar uma correção nessa mulher. Agora eu quero ver Jesus bravo e falar, sua imunda, sua porca, sua nojenta, o que você está fazendo aqui, sua impura, como ousa tocar nos meus pés? Gente, se tinha uma pessoa que poderia falar tudo isso, era Jesus, porque era uma pecadora triscando no Deus Santo. E aqueles religiosos ficavam assim, vamos esperar ver Jesus, vamos ver se Jesus é profeta mesmo, porque ele não revela as coisas aí, né? Vamos ver se ele vai perceber que ela é uma pecadora. Mas essa mulher não se importa em Jesus. E essa mulher ainda, para acabar de completar, ela pega o cabelo dela e começa a esfregar nos pés sujos lá. Gente, era uma desonra para a época, uma mulher mostrar o cabelo. Somente as prostitutas faziam isso. E ela pensou, já que eu sou uma pecadora para eles, então eu vou mostrar para Jesus que é importante eu lavar os pés dele. Essa mulher falou assim, nossa, Jesus está com o pé sujo, eu quero limpar. Uma coisa que você precisa saber do contexto histórico, que na época os piores empregados, a pior classe, era aqueles que ficavam na casa de alguém para lavar os pés das pessoas. Era o pior emprego, porque todo mundo entrava e saía, tanto que em João capítulo 13, Jesus vai lavar os pés dos discípulos. Pedro ficou ofendido, falou assim, Jesus, não faz esse negócio não, porque era uma ofensa. Gente, Jesus olhou para essa mulher e falou assim, essa mulher entendeu. E essa mulher começou a lavar os pés, e Jesus conta uma história que eu não vou ler para vocês, mas eu quero resumir, porque Jesus vai contar sobre a história de uma pessoa que emprestou dinheiro para 2 pessoas. Uma devia, eu quero colocar aqui, pensando na nossa condição monetária, Jesus emprestou para uma pessoa R$1.000, e Jesus emprestou para outra pessoa mais de R$1 bilhão. E aí Jesus conta essa parábola para o cara que está falando assim, Jesus, essa é uma pecadora. E Jesus fala assim,
que esse credor, ele perdoou a dívida dos dois, e Jesus falou assim: quem você acha que mais amou o seu credor? Simão, o religioso, falou assim: lógico, quem devia mais. E Jesus responde: está vendo? Essa mulher, ela está demonstrando um amor dela por mim, porque ela é mais perdoada. Gente, uma das coisas piores que a gente pode ter na vida, e eu sei que todo mundo aqui é crente, não tem como nem fazer um apelo aqui, porque todo mundo é crente, todo mundo aqui serve a Deus, mas a questão é: você reconhece as suas falhas? Porque na verdade, os dois ali, Simão e essa pecadora, eram pecadores, mas um reconhecia. O nosso erro é a gente achar que a gente é bonzinho, que a gente fala assim: não, eu não sou tão errado lá fora, e isso impossibilita a gente reconhecer o amor de Deus que nos alcança todos os dias. O fato de eu subir aqui para pregar, às vezes para Deus é uma ofensa, porque eu estou errado. O fato de você vir na igreja e cultuar de uma forma errada é para Deus ofensivo, e você acha: ó Deus, eu ainda fiz um negócio com o Senhor, ó, eu ainda levei uma oferta na igreja. Talvez a oferta de muitas pessoas é uma ofensa para Deus, mas quem percebe os seus pecados, a sua humanidade, conhece o amor de Deus, a graça de Deus. Você reconhece que você é errado, você reconhece que se você bobear, você pode fazer uma coisa pior do que você possa imaginar que você já fez. Então Jesus está indagando essa pessoa, e aí eu quero que você leia comigo aí, versículo 43. Simão está respondendo ao religioso: suponho que aquele quem ele perdoou a dívida maior. Você está certo, disse Jesus. Então voltou para a mulher e disse a Simão: veja essa mulher ajoelhada aqui. Ela não estava em pé, ela estava ajoelhada, numa condição de humilhação. Quando eu entrei na casa, você não ofereceu água para lavar os meus pés, mas ela lavou com as suas lágrimas. Quero destacar a palavra lágrimas. E o secou com os seus cabelos. Imagine só, você mulher, que você precisa cuidar do seu cabelo, mas imagine você pegar o seu cabelo para lavar pés imundos. Você faria isso? Essa pecadora tinha que sempre estar arrumada, bonita. Quando ela lava os pés, ela está dizendo assim: eu quero abrir mão da estética, eu quero abrir mão do que eu faço, eu quero voltar a ter uma vida normal, eu não quero mais viver uma vida de pecado. Continuando o texto aí: você não me cumprimentou com um beijo, mas desde a hora que eu entrei, ela não parou de beijar os meus pés. Essa mulher não só lavava, mas beijava os pés de Jesus. Ela sentia que aqueles pés não eram pés normais. Essa mulher que havia beijado inúmeros homens, essa mulher pecadora, ela falou assim: peraí, tem uma coisa diferente, tem um amor diferente aqui, tem algo que me faz com que eu não pare de beijar os pés de Jesus. Às vezes nós subimos na condição de querer sentar na mesa com Jesus, mas o que a gente mais precisa é estar nos pés de Jesus. Muitas vezes a gente quer conversar com Jesus como de igual para igual. Fala: Deus, o que está acontecendo na minha vida? Deus, cadê as suas promessas? Mas essa pecadora, ela não parava de beijar os pés de Jesus. Ela não tinha coragem nem de beijar as mãos, nem de chamar a atenção, nem de falar: oi Jesus, estou aqui, tem 1 hora, o Senhor nem olha para mim. Essa mulher, ela beijava, chorava, estava ajoelhada. Gente, tudo são frases para a gente entender que ela estava em uma condição de humilhação, que para muitos era humilhação, mas para ela era tudo que ela queria. Ela estava num negócio ali que ela não parava de beijar, porque ela encontrou o amor da vida dela, ela encontrou aquilo que ela precisava demais. Ela fala assim: nossa, não tem nenhum prazer nesse mundo, nem dinheiro, nem reconhecimento, eu quero continuar aqui beijando os pés de Jesus. Me fala se essa mulher não é um tapa na nossa cara, como vida espiritual que a gente deve levar. Veja se em algum dia da sua vida, em algum momento você já fez isso com Deus, e você deve pensar: mas Paulo Henrique, Jesus não está aqui, porque se ele estivesse, eu volto a repetir, Cristo está aqui. Tudo depende da sua condição espiritual, suas emoções, se ele mexe com você. Para a gente caminhar para finalizar,
Continuando o texto, eu digo-lhes, versículo 47, os pecados dela, que são muitos. Jesus não abonava pecado, Jesus não é aceitador de pecados, mas ele vai dizer, são muitos, e por isso ela demonstrou muito amor por mim. Mas a pessoa a quem pouco foi perdoado demonstra pouco amor. Então Jesus disse à mulher, seus pecados estão perdoados. Gente, numa festa onde havia as pessoas santas, somente uma pessoa ficou perdoada lá, zerada. Essa pecadora. Não os religiosos, não aqueles que falavam bem, não aqueles que falam assim, eu sou muito inteligente, ou eu já tive experiências demais com Deus. Nada disso. Uma pessoa foi perdoada naquele local. Aí Jesus, como é um ótimo convidado, Jesus solta essa, vocês estão perdoados. Amém. Versículo 49, os homens que estavam à mesa diziam entre si, quem é esse que anda por aí perdoando pecados? Você percebe o sarcasmo desses religiosos? Amém. Quem é esse cara que está aí perdoando? Agora eu vi mesmo. Gente, eles não tinham sensibilidade a Deus. Quantas vezes nós não temos sensibilidade? Deus passa por nós numa reunião, Deus quer ministrar algo no nosso coração, Deus quer nos avisar algo e a gente está assim, quem é esse aí? Que negócio é esse? Não, Jesus está lá no céu, está aqui não. Nós devemos nos preocupar com a nossa sensibilidade. E versículo 50, Jesus despede essa mulher, dizendo, e disse Jesus, a sua fé a salvou, vai em paz. Essa mulher perdoada e salva, ela é perdoada e salva. Como pode uma pessoa que está vivendo na desgraça do pecado alcançar a graça de Deus? Foi porque ela jogou para fora todos os seus sentimentos por Cristo. Foi porque ela foi sensível apenas ao ouvir que Jesus passaria. E a rejeição que essa mulher poderia receber, mas ela não se preocupou. A aplicação para nós nesse dia de hoje é: você sabe amar a Cristo como Ele deve ser amado? Eu sei que você vai dizer, como eu penso também, é impossível a gente amar a Cristo como Ele merece, mas você pode oferecer o seu melhor, porque essa mulher, ela ofereceu o seu melhor. O que ela ofereceu? 1 ano de trabalho. Tem pessoas que têm dificuldade de dar 10% da sua renda mensal. Como você pode dizer que ama a Cristo, mas o dinheiro é Senhor da sua vida? Como você pode falar assim, eu amo, Jesus é tudo? Pensa uma frase que eu tenho preguiça, quando alguém fala, vai definir Deus. Deus é tudo minha vida. Eu tenho certa dificuldade, eu sei o que a pessoa quer dizer. Mas se Jesus é tudo, por que você não pode participar de algumas programações da igreja? Se Jesus é tudo, por que você não pega os seus dons que você recebeu de Deus, sua capacidade para ajudar as pessoas, de fazer alguma coisa para o reino de Deus? E eu não falo só para a igreja porque eu tenho interesse na igreja, porque isso vai muito além, lá fora. Se Jesus é tudo na sua vida, por que você não consegue se emocionar de estar com Ele? Por que você não consegue orar, ler a Bíblia, imaginar Deus? Por que parece que é incômodo falar de Jesus para as pessoas, se Ele é tudo na sua vida? Ou se é só um movimento social, se nós somos como os religiosos, estamos preocupados com o jantar, com a elegância. Olha, estamos aqui recebendo esse cara maravilhoso, que traduziu inúmeros livros. Porque essa era a preocupação dos fariseus. Eles queriam ser bem saudados. Olha, está chegando um rabino aqui, não sei o quê. A preocupação dessa mulher era só era de agradar a Cristo. É agradar a Cristo. Gente, essa é a maior preocupação que a gente tem que ter. Não é o que nós vamos fazer, é se nós agradamos a Cristo. Se você ama a Cristo, e por isso que eu gosto de me confrontar, porque eu penso nisso, é doar algo, principalmente a sua reputação. Pensa uma coisa que nós temos dificuldade, é de doar a nossa reputação. Nós não choramos em muitas reuniões na igreja, porque nós temos preocupação com a nossa reputação. Olha, o que eles vão achar de mim?
Ah, mas eu não posso orar alto porque eles vão ouvir os meus problemas. Ah, se eu fazer esse serviço aqui na igreja é muito humilhante, porque eu faço. Só rapidinho uma história interessante. Uma vez um pastor foi visitar um outro pastor em Brasília. Chegando lá, o pastor estava mostrando: olha, essa nossa igreja. Ele entrou dentro do banheiro, havia um homem de joelhos lavando o vaso sanitário. E o pastor: paz Senhor, tudo bem? Tudo bem. E o pastor falou assim: ô meu amigo, eu vim aqui em Brasília porque eu vou encontrar com um dos generais mais importantes do Ministério da Defesa. Ah, que legal, nossa, bom demais. Vem aqui amanhã à noite para você pregar. Beleza. No outro dia ele acordou, foi no Ministério da Defesa. Quando ele chega lá e ele precisa olhar aquele batalhão, quando ele vê lá na frente quem estava lá, sendo saudado por todos, o cara que estava lavando o vaso. E o cara falou assim: olha, por que você não falou que era você? Ele falou assim: porque o que mais importa para mim é servir a Deus. E Deus me arruma um jeito de eu servir lavando o banheiro, mas no outro dia Ele me ajuda para que as pessoas venham me servir. Gente, nós precisamos aprender com pequenos serviços. Nós precisamos aprender com isso. Essa mulher não estava preocupada com a sua reputação. Ah, mas vai me chamar. É sério que a gente acha que um terno vai santificar mais alguém? Que uma pessoa que tem uma tatuagem é menos crente que a outra? Que uma pessoa que tem um cabelo colorido, né? Ah, não, aquilo ali não é crente. A gente gosta de dar e classificar as pessoas, mas Cristo não olha nada disso. Ele olha se há um interesse intenso de agradar a Ele. Essa mulher, ela quebrou sua reputação. Você tem coragem de quebrar sua reputação de machão, de durona, de inteligente, para se humilhar diante de Deus? Gente, Abraão, ele foi tocado por Deus. Ele foi tocado por Deus, velho. Não é desculpa se você está cansado. Não é desculpa se você está difícil para mim. Não, estou passando uns problemas. Nada disso. Agora é sério, para a gente finalizar. Essa mulher tinha um coração agradecido. Quem ama muito é porque percebeu que foi o que? Muito perdoado. Você reconhece que Deus te perdoa daquele pecado horrível que você fica aí lembrando, falando: Deus não me quer fazer. Deus já te perdoou. Não há mais. Deus te perdoou das coisas mais terríveis. Essa mulher fez coisas terríveis e Jesus falou assim: a sua fé te salvou, você está perdoado, fica tranquilo. Porque Jesus, enquanto conversava com aqueles religiosos, o coração dele estava lá naquela mulher, vendo os pecados dessa mulher, e via a preocupação que aquela mulher tinha dos seus pecados. Falou assim: minha filha, você está perdoado, está tranquilo. Se você se arrepender, Jesus te perdoa de todos os pecados que você cometeu. Todos os pecados Deus te perdoa nessa noite. Se coloque de pé. Existe um amor que salva. Existe um amor que te fortalece.